Turma, muito bem-vindos, boa noite a todos aí. Vamos iniciar porque nós temos muita coisa também para estudar e para trabalhar aqui, né? Tem alguma dúvida de vocês acerca da VA1 ou da VA2? Alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento de alguém? Eu acho que está tudo tranquilo, né? Nós falamos a respeito disso, mas por desencargo, só estou perguntando aqui para ver se tem alguém que ainda há alguma coisa que eu não falei, que eu tenho que ajustar, que ficou errado, se tem alguma dúvida, alguma colocação. Pois bem, a prova foi relativamente tranquila, né, gente? Como eu mostrei para vocês, não teve nada além do que a gente aprende, do que a gente fala e do que a doutrina também traz e estabelece. A primeira questão nós falamos lá justamente a possibilidade dos estados instituírem impostos, e aí cada estado tem a sua forma mais adequada e competência que a gente precisa, né? E aí a competência era falar o artigo 24 lá da Constituição, a competência concorrente, e citar inclusive o parágrafo 3º, que eu trabalhei com vocês também dentro de sala de aula, que era justamente o parágrafo 3º que vem e fala que na falta de uma legislação no todo, cada estado tem a sua competência plena para legislar. Então, assim, eu considerei e corrigi essa questão. A segunda questão, eu perguntei os tipos e os casos que os parlamentares podem ser presos, né? E aí a gente tem que colocar que eles não podem ser presos a não ser em flagrante de crime inafiançável, né? Onde em 24 horas os autos têm que ser remetidos à casa para que ela resolvesse a respeito da prisão aí, o voto pela maioria dos membros. Recentemente nós tivemos um caso deste aqui também. E, por último, a gente pediu para diferenciar e explicar as diferenças entre cassação e extinção da perda do mandato. Então, existem vários exemplos, né, onde a cassação nada mais é do que a perda do mandato em razão da falta funcional, né, e a extinção é uma ocorrência aí de um fato que torna a inexistência da investidura, tal como a morte, a renúncia, o desindereço, o não comparecimento nas casas, né, a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Se vocês quisessem ir mais a fundo, era trabalhar o artigo 55 da Constituição, que ele vem e trabalha de uma forma muito bacana a cassação e a perda do mandato aí também. Alguma dúvida quanto à prova inicial? Algum questionamento, turma? Nada? Então, joia. Então, se vocês estão de acordo com o relator, a gente dá prosseguimento aqui à nossa aula, né? Vamos falar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, dando continuidade aí ao nosso poder legislativo também, que hoje a gente encerra essa parte do poder legislativo, né? Nós estávamos falando aí sobre a Câmara dos Deputados e o Senado, né, turma? E aí, quando a gente trabalha a Câmara dos Deputados e Senados, nós temos aí que ela é composta por 513 deputados federais, isso tudo está naquele material em Word que eu disponibilizei para vocês também, né? E nesta unidade da federação aí, nenhuma unidade da federação vai ter menos que 8 deputados e nem mais do que 70 deputados. Essa composição está lá no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, tá? E aí, os territórios, se eles existissem, cada um elegeria aí o seu, tá? Cada território, gente, tem um número de cadeiras que tem direito, e o procedimento de preenchimento dessas cadeiras se dá de uma forma proporcional, ou seja, de acordo com o número de votos de cada partido ou coligação, tá? Dentro do partido e da coligação, sempre são eleitos os mais votados na ordem dos candidatos, e não é pré-estabelecida pelos candidatos e pelos partidos. Então, isso é uma questão muito interessante também, né? Da composição de votos aí que a gente tem a cada ano eleitoral, porque você considera aí um número de votos, né, sobre o partido como um todo, e não apenas quanto à questão aí do número de votos que aquele candidato é eleito. Então, por isso que a gente tem essa dança das cadeiras de uma forma muito comum, né, entre os candidatos aí, entre esses partidos,
porque a todo tempo eles ficam fazendo contas aí de quantos votos que eles precisam para eles conseguirem se eleger e serem aí empossados. Isso acontece demais, às vezes você tem um partido que a pessoa recebeu 100 votos e outro que ela recebeu 1.000 votos, essa aqui que ela recebeu 100 votos, ela consegue aí, gente, só conferir uma coisa aqui, ela consegue aí se eleger. Então, isso é uma coisa muito séria. É a mesma coisa, se vocês quiserem um exemplo, quando a gente... Fecha o áudio, por favor, gente, se não for para perguntar, por gentileza. É a mesma coisa quando a gente confere lá, né? São Paulo, nós tivemos um exemplo muito clássico disso, quando o Tiririca foi eleito, né? O partido do Tiririca, por ele ter sido amplamente votado em São Paulo, ele levou junto com ele várias pessoas que tiveram aí 300, 500, 1.000 votos apenas. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente fazer uma reflexão também, tá? Então, uma vez estabelecido o número de cadeiras a que cada ente tem direito, o seu preenchimento vai se dar pelo voto proporcional. Tá tudo bem com vocês, gente? Eu estou com saudade de vocês. Vocês estão tão sumidos, né? É feriado aqui, é feriado ali, aí é prova, né? Tá tudo bem? Bem, bem, graças a Deus, obrigado. Boa noite a todos. Tá joia. Boa noite, Anderson. Na correria do final de ano, mas tá tudo bem. Que correria? Tá tudo certo. Não dá se tiver. Ô, gente, falar nisso, vamos combinar aqui. Nós temos que fazer a VA3 e a VA4, correto? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar com vocês, porque nós vamos fazer uma aula presencial de novo. Vocês animam de fazer uma aula presencial de novo lá na família ou não? Eu animo. Porque se vocês animarem, e a gente faz uma aula presencial lá de novo, e aí a gente faz na aula VA3 e VA4 lá online, online não, lá presencialmente. E quem não for no dia, depois faz online e me manda. O que vocês acham? Por mim, presencial tá ótimo. Vocês topam? Eu vou conversar com o professor Gustavo, então, coordenador, e ver se ele possibilita mais um encontro nosso lá, tá joia? Beleza. Que aí eu marco com vocês aqui pelo Zap, tá joia? Mas vamos lá. Continuando aqui, nós temos então um coeficiente eleitoral, né? Que é obtido pela divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras que o Estado tem direito na casa. E tem o coeficiente partidário também, que é o número de votos que o partido recebeu pelo coeficiente eleitoral. Sempre os mandatos são de 4 anos, tá, gente? Para a gente ter elegibilidade dos deputados federais, regrinhas básicas mais importantes, serem brasileiros maior de 21 anos, em pleno exercício do direito político, devidamente alistado, alfabetizado e filiado a um partido e domiciliado na sua circunscrição eleitoral. Não quer dizer que você, vamos supor, é mineiro, que você só pode ser deputado federal de Minas Gerais. Tá? Se você mudar a sua circunscrição eleitoral, for para o Rio de Janeiro, você pode sair candidato no Rio de Janeiro sem problema nenhum. Tá? E o presidente, aí, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é privativo de um brasileiro nato. Você pode ser brasileiro naturalizado e se tornar deputado federal, mas para ser presidente da Câmara dos Deputados, necessariamente você tem que ser brasileiro nato. Essas pegadinhas, vocês ficam espertos com ela, que elas são cobradas em provas, tá? A gente tem também atribuições aí da Câmara dos Deputados que são privativas, né? O que é isso? Se ela é privativa, ela não pode ser delegada e elas vão ser exteriorizadas aí por resoluções, né? E vão resultar aí em um ato normativo. Então, quando a gente pega o artigo 51 aí da Constituição, a gente tem justamente essa disposição constitucional que fala: compete privativamente à Câmara dos Deputados fazer o quê? Autorizar por 2/3 de seus membros, ou seja, 342 votos, que a gente pega 2/3 de 573 dá isso, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e de ministros de estados. Então, quando a gente tem alguma instauração de processo, como sempre existiu em todos os mandatos, sempre é solicitado à Câmara dos Deputados aí, né,
algum tipo de processo, principalmente o processo de impeachment, você tem que ter a Câmara dos Deputados também o quê? Autorizando a abertura deste processo aí. Também compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional, se não me fala a memória aqui, está 90 dias, né? Após a abertura da sessão legislativa. Também a Câmara tem que ter o seu regimento interno, ou seja, suas regras próprias. A Câmara dos Deputados também tem que estar e dispor sobre sua organização, funcionamento, sobre a sua polícia, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos em lei. O que é isso, gente? A própria Câmara dos Deputados é o responsável por organizar toda a sua composição, tá? Desde as suas normas internas, desde a sua estrutura de trabalhadores que lá exercem, que lá estão executando as suas funções. Elas também têm a prerrogativa de eleger os membros do Conselho da República, que o artigo 89 da Constituição traz também, tá? Elas podem também convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos subordinados ao presidente da República para prestar informações sobre determinado assunto. Então, a gente vê isso muito, né, na Câmara dos Deputados, quando você tem aí, inquéritos, algum tipo de investigação, as famosas CPIs aí, né, são as comissões parlamentares de inquéritos aí, onde elas têm essa prerrogativa de sempre chamar as pessoas para prestar algum esclarecimento aí. Então, isso é um papel, é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados também. E se você não vai até o local, você vai ser responsabilizado também por crime de responsabilidade. Então, isso tudo é muito tranquilo, infelizmente, e muito triste, né? Porque a gente vê isso muito no dia a dia, com essas famosas comissões parlamentares de inquérito aí, com as famosas CPIs, ao tempo que a Câmara lá, sempre convoca terceiros justamente para prestarem depoimentos, para prestarem declarações e outras coisas correlatas aí a determinados assuntos, né? E aí nós temos outra situação, que os ministros de estados, eles também podem comparecer à Câmara para expor qualquer assunto de relevância do seu ministério. Isso no dia a dia é normal? Não. Por quê? Porque os ministros de Estado são muito mais vinculados ao Poder Executivo, muito mais vinculados ao presidente da República, do que necessariamente a Câmara de Deputados, a não ser que eles tenham uma ligação ou eles tenham uma oposição sobre aquilo ali. Mas se ele for oposição do governo, né, gente, federal, nem ministro ele vai ser, porque o ministro ele tem que trabalhar em consonância com o que o presidente da República, né, trabalha, com o que o presidente da República fala também. Então, quando a gente fala das câmaras... Oi, pode falar. Oi, pode falar. Alguém com alguma dúvida aí, turma? Alguma dúvida? Só um minutinho, gente. Ok, continuando aqui. Então, vamos lá. As câmaras também de deputados, gente, ela tem uma auto-organização, né? Então, ela mesma organiza seu regimento interno e ela mesma organiza seus serviços, seus funcionários e a sua legislação própria também. Ou seja, justamente no sentido da gente pensar da autonomia do Poder Legislativo. Já o Senado Federal é composto aí por 26 representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário, né? Onde cada estado nosso elege aí 3 senadores, né? Então, nós temos os 26 estados mais o Distrito Federal, então você pega aí 27 vezes 3, nós temos 81 senadores aí. Já os senadores, gente, eles são eleitos por uma legislatura de 8 anos, é a única exceção
de toda a regra nossa, toda legislatura, a regra geral são 4 anos. A legislatura do senador é de 8 em 8 anos, onde de 4 em 4 anos você renova 1/3 e de 4 em 4 anos você renova 2/3 do Senado Federal. Tá? Cada senador tem 2 suplentes, que, ou seja, na falta do senador ou na vacância daquele senador por ocupar um outro cargo, o suplente deste senador que passa a responder e ocupar este cargo. Tá? Já para ser senador é diferente. O deputado lá, nós vimos que é 21 anos. O senador são 35 anos, também com seus direitos políticos, alistado e domiciliado dentro do estado que ele vai concorrer e filiado a um partido e alfabetizado. Tá? Mesma regra do deputado, o senador também tem que ser, o senador que for o presidente da casa, também tem que ser um brasileiro nato. Tá ok? Os territórios não têm representação no Senado no sentido de quê? De terem ali a sua territorialidade acerca daquilo. Ou seja, cada estado tem ali 3 representantes dentro do Senado Federal. E o Senado Federal tem como atribuição o quê? O que está disposto no artigo 52 da Constituição. Tá? E essas atribuições privativas do Senado não pode também nem ser delegada e sempre são expressadas aí, exteriorizadas aí por meio de resoluções, né? Então, é justamente isso. O que o Senado Federal faz? Processa e julga presidente e vice-presidente da República em crime de responsabilidade, bem como ministro de Estado e comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles, ou seja, também crimes de responsabilidade. Então, por isso aí que a gente vê que o presidente do Senado que tem a responsabilidade aí de receber ou não e abrir esses inquéritos, né? Processar e julgar os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, os senadores que têm essa competência privativa. Aprovar previamente por voto secreto, né, a escolha de magistrados, ministros de Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente, governador de território, presidente e diretor do Banco Central, procurador-geral da República e outros cargos que a lei vem e determina. Então, também, o Senado tem essa atribuição privativa. Aprovar também, em sessão secreta, escolhas de chefes de missão diplomática em caráter permanente, né? E suspender a execução no todo ou em parte de lei que é declarada inconstitucional por meio do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a gente tem aí o Supremo reconhecendo alguma lei como inconstitucional, o Senado vai suspender a execução dessa legislação e a efetividade dessa legislação também. Aprovar por maioria absoluta e voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, né? Elaborar regimento interno igual lá no Congresso Nacional, quando a gente fala da Câmara dos Deputados, eleger os membros aí do Conselho de República, também de acordo aí com o artigo 89, inciso 7, e nos casos previstos aí, vai funcionar como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 de votos do Senado à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Tá? Ou seja, é justamente aquilo que a gente falou, se você tem algum crime onde você perde a sua habilitação, apenas após 8 anos que você pode ser reconduzido a um novo cargo. Então, o Senado ele pode também convocar os ministros de estados e outros órgãos subordinados ao presidente da República para prestar esclarecimento, e também o Senado, se essas pessoas lá não comparecem, configura-se crime de responsabilidade. A CPI da Covid, mesmo a nível federal, está sendo comandada aí pelo próprio Senado, né, turma?
e aí você vê o Senado sempre convocando esses chefes representativos para prestarem declarações e explicações sobre a situação também, né? Então, a mesma situação, os chefes de estados, os ministros coordenadores de estados aí, eles têm essa autonomia, eles têm aí essa prevalência também de ter um contato direto com o Senado, para então eles poderem fazer uma eventual denúncia, fazer alguma declaração, fazer alguma representação também que lhe vale, tá? E o Senado, do mesmo jeito da Câmara dos Deputados, ele tem a sua competência de se organizar, legislando, trazendo regulamento interno, trazendo aí os cargos de salários e as profissões determinadas. Então, existem aí deliberações, né, no artigo 47 da Constituição, entre cada casa, e essa casa vai deliberar, ou seja, resolver as suas questões pela maioria dos seus membros, né? E sempre a maioria dos seus membros instituem e convalidam aí pelo número mínimo de parlamentares em cada sessão de votação. Então, nós temos aí, exemplo, 41 senadores, porque são 81 ao todo, e 257 deputados federais, porque são 573. Quórum de aprovação, né? Toda a aprovação ela é variável, ela pode ter 2/5, 2/3 ou 3/5, ou seja, são as maiorias qualificadas, absoluta ou simples, ou seja, qualificada, eu tenho que ter mais da metade de votos ali sobre determinado assunto, a maioria absoluta sobre a maioria de todos os membros que compõem, e a maioria simples, aqueles presentes, que é metade mais um, né? Então, a maioria simples não significa necessariamente metade mais um dos votos, porque você pode ter abstenção. Então, se você tiver metade mais um dos votos, mas essa abstenção não der mais do que metade, eu não terei a maioria simples votante, tá, turma? Maioria qualificada é calculada em relação à totalidade dos membros de um órgão, e absoluta, o primeiro número inteiro superior à metade do total dos membros do órgão. Então, essas são as diferenciações de maioria simples, qualificada e absoluta também para vocês. Todos os órgãos, turma, também têm as suas comissões permanentes. E aí, essas comissões permanentes, elas são comissões que são bem estruturadas, vamos falar assim, e bem regulamentadas, tá? Por quê? Porque você sempre tem a participação de todos os partidos, aí a gente chama do pluralismo partidário, e todas as comissões, elas têm aí alguma função, alguma destinação. Da mesma forma que a gente tem a Comissão de Assuntos para Aprovação das Contas Públicas, a Comissão de Assuntos, vamos supor, da CPI, você vê que dentro da comissão você nunca tem um partido só representativo. Você sempre tem membros de vários partidos ali participando dessa comissão. Por quê? Porque isso traz o viés democrático que a gente aprende tanto no direito constitucional, né? Então, a comissão nada mais é do que uma interface da casa com as entidades de sociedade civil que podem ser escutadas. Elas recebem petições, reclamações, queixas, qualquer coisa. Então, vamos supor aí que o Anderson é um representante aí do agronegócio, né, Anderson? Se Deus quiser. Que aí é uma coisa boa, que dá dinheiro. Pode ser, fechei esse negócio aí, hein? Exatamente. E o Anderson aí simplesmente recebe ali uma demanda sobre o agro brasileiro e ele vai fazer uma reclamação perante quem? Perante a comissão representativa aí do agronegócio também. Então, nós temos essas questões, essas situações no nosso dia a dia, que elas são essenciais para o nosso trabalho também, tá? Então, nós temos as permanentes, que são técnicas e legislativas, né? Então, eles acompanham os planos de governo, os programas também,
eles fazem uma fiscalização no orçamento, né? Então, aí, exemplos que a gente tem: a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, a Comissão de Direitos Humanos. Então, são comissões que existem e são permanentes no nosso dia a dia. Aquelas temporárias ou especiais, a mais comum que a gente habita aí é a CPIs, né? Comissões Parlamentares de Inquérito, né? A mista, que é composta aí por representantes das câmaras dos deputados, né? Representativa, que vai representar o Congresso aí em períodos de recesso, e sempre a gente tem que observar, gente, a representação partidária, ou seja, em toda comissão eu tenho que ter justamente essa mescla partidária também aí no todo, né? Então, a Câmara, o Senado ou qualquer comissão pode convocar ministro de Estado, seus titulares aí, para prestar informações sobre qualquer assunto previamente determinado, né? E aí, se você não tem uma presença e se você é convocado, você vai configurar aí um crime de responsabilidade que a gente já falou, né? Em cima disso, nós temos algumas questões das comissões parlamentares e das CPIs, né? Nós temos, primeiro, uma delegação interna corporis, que é justamente um projeto de lei que pode ser votado internamente dentro de uma comissão. E a Câmara ou o Senado pode trazer essa possibilidade, né? Porém, se a comissão tiver uma rejeição e 1/10 dos membros, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, rejeitarem, o projeto de lei sempre tem que ser votado pelo plenário. O que é o plenário? Por todos ali que compõem. Então, é muito raro uma comissão ter esta autonomia para legislar e aprovar, tá? É muito raro, são raríssimas questões que a gente tem essas comissões trabalhando nessa situação. As competências delas estão lá no artigo 58 também da Constituição, parágrafo 2º, né? Onde ela vai poder o quê? Discutir e votar projeto de lei, né? Na forma do seu regimento, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações, receber petição, reclamação, representação ou queixa, solicitar depoimento, as mesmas coisas que a gente já viu, né? Apreciar programas de obras, planos nacionais, e aí nós temos essa disposição, que é o parágrafo 3º, que vem e fala: as comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as famosas CPIs que a gente está vendo aí, né, gente, têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Vão ser criadas pelos deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de um determinado fato, por prazo certo, e sendo as suas conclusões encaminhadas para o Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, semana passada foi marcada aí pela entrega, né, do inquérito aí do Senado acerca da CPI da Covid. E aí você teve fala do presidente da República no sentido de que a comissão não tem legitimidade, mas, muito pelo contrário, a gente vê justamente isso aí, né? Então, ela tem a legitimidade e ela entregou justamente o quê? Mas caberá agora ao Ministério Público Federal dar andamento aí nessas questões. Então, as CPIs, elas podem ser criadas por qualquer uma dessas casas, né? Pode ser a nível de Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa, né? E todos nossos entes tiveram as famosas, estão tendo as famosas CPIs, né? Belo Horizonte teve a CPI da Covid, Minas teve também, a União teve também, então, depende, tá, gente, de partido A, B ou C, então eles estão aí com a prerrogativa de fazer essas atribuições, e essas composições vão refletir aí a proporcionalidade do grupo político de cada casa. E aí nós temos um controle judicial
desses atos dentro das comissões parlamentares de inquérito, né? Onde a comissão sempre vai estar vinculada à sua casa. Então, olha só, enquanto a projeção do Poder Legislativo da União, nós temos a comissão sempre no Congresso Nacional, né? No âmbito federal, nós temos que ter 1/3 dos membros da casa pedindo esta comissão, que é 1/3 da Câmara mais 1/3 do Senado, né? Você tem que ter um fato determinado, então vamos dar o exemplo aqui do que está acontecendo atualmente, que é a CPI da Covid, né? É um interesse relevante, e os regimentos têm que dispor como que vai ser feita essa comissão. Então, o que a comissão de procedimento parlamentar de inquérito faz? O objetivo é reunir dados e informações para o exercício das funções constitucionais do parlamento, e aí apurar os acontecimentos e desvendar as situações de interesse do público, né? Então, é isso que a CPI faz, independente do partido, tá, gente? Eu brinco aqui muito que, principalmente no direito constitucional, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Às vezes a gente briga muito contra do partido A, B, ou C e D, mas, na verdade, esse é mais ou menos igual ao jogo de futebol, né? A gente aqui fica se matando, Atlético, Cruzeiro, América, etc. e tal, mas, no final das contas, os jogadores estão tudo abraçados lá, tomando cerveja junto e rindo da gente. Então, assim, Brasília é mais ou menos o mesmo nível, para não falar que é pior, tá? Mas fica a dica aí, não brigue por conta disso, não, porque é só a gente que vai arrumar confusão. E continuando, é só um desabafo que eu acho que é importante, as condutas privadas, né, não devem ser investigadas por CPI, a não ser que tiverem aí uma relação com essa gestão da coisa pública. O que o presidente, o que o governador, o que o prefeito fez em questão privada não me interessa. O que me interessa é ele como pessoa pública, né? E aí elas têm o poder de investigar. E aí, nessa investigação, não tem poder de julgar, mas de investigar e de encaminhar o Ministério Público para que o Ministério Público tome as suas providências necessárias. Outra coisa é que a CPI não tem poder de anular os atos que o Poder Executivo fez. Ou seja, gente, cada macaco no seu galho, né? O que quer dizer isso? O Executivo lá, o Legislativo lá e o Judiciário lá, né? Então, é muito interessante a gente entender que cada nicho no seu galho, cada um no seu patamar, Executivo, Legislativo, Judiciário. O Legislativo está fazendo uma comissão parlamentar de inquérito para investigar? Está sim. Mas ela pode anular o que o Executivo fez? Não, turma. Entendeu? Então, é todo mundo fiscalizando todo mundo, mas ninguém sob uma ingerência de falar assim, vamos anular isso aí agora. Tá ok? Tranquilo até aí? Dúvidas? Sim ou não? Vocês estão muito calados. Beleza, Tranquilo. professor, tranquilo, viu? Continuando. Só uma dúvida Tranquilo. Diga. rapidinho. Como que as decisões da CPI se consolidam, assim? Sai uma ata da decisão em cada Isso. reunião? Vamos pegar essa agora, né? Que a gente teve aí semana passada. Você tem um relatório e esse relatório, com todo o procedimento e toda a apuração que é feita, é remetido para o Ministério Público Federal. E aí caberá ao Ministério Público Federal intitular os crimes de responsabilidade, tanto civil como criminal aí. Tá? Entendi. Mas é esse poder investigativo. Tanto que a gente viu no slide de trás que a CPI não anula o ato do Poder Executivo, mas ela vai falar o que está certo e o que está errado para o Ministério Público tomar decisão, né? Então, aí, reserva constitucional da jurisdição. A CPI não pode determinar medidas que dependem de ordem judicial, como interceptação telefônica ou violação de domicílio. Mais uma vez, cada um no seu campo, tá? Garantias constitucionais, os direitos individuais devem ser respeitados. Sigilo profissional, assistência de advogado, não incriminação indevida e etc. e tal. Isso é importante, tá? CPIs não podem formular acusações, punir delito, adotar medida cautelatória, ou seja, indisponibilidade de bens, ou ingerir sobre outro poder, porque isso é o poder judicial, né, gente, que tem essa prevalência, e não a CPI.
Então, não pode decretar prisão e nem publicizar informação sigilosa. Então, quais são os poderes, como exemplos aqui da CPI? Convoca investigado, convoca testemunha, investiga os negócios, determina uma condução coercitiva de uma testemunha, uma quebra de um sigilo fiscal, bancário, telefônico, investiga fatos de objeto de inquéritos policiais ou processos, convoca juízes para depor e outras pessoas. Então, elas convocam qualquer pessoa que elas acham que tem ingerência sobre uma determinada questão. Então, aí tem um quadrozinho dos poderes da CPI, né? Entre o que a CPI pode e o Poder Judicial pode. E aí a gente vê que o Poder Judicial pode determinar prisão, a CPI não, né? O Poder Judicial pode quebrar o sigilo e comunicação, a CPI não. A CPI pode fazer indisponibilidade de patrimônio, o Poder Judicial pode fazer indisponibilidade de patrimônio, a CPI não. Então, a CPI, né, a rejeição de ato de criação das CPIs pelo plenário da Câmara, ainda que por expressiva votação proferida em sede de recurso pelo líder do partido, que compõe a maioria no Congresso Nacional, não tem o condão de justificar a frustração do direito, justamente aí nacional, da CPI. Então, a gente tem a CPI a nível estadual, a nível municipal e a nível federal também, tá? Dúvidas, turma? Só isso tudo hoje. E fechamos hoje o nosso poder legislativo. E aí, alguma dúvida? Bruninha, Cecília? Tranquilo. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. É o seguinte, nessa CPI agora que teve da Covid, você falou que os membros do CAP não poderiam mandar prender os depoentes que tiverem, por exemplo, alguma mentira, alguma coisa assim. E ocorreu demais nessa CPI, várias prisões, decretações de prisões. E aí entrou justamente essa discussão, né? Se era passível, se não era passível, e você viu, porque, na verdade, eles têm um regimento interno da polícia interna ali da Câmara, né? Ou do Congresso Nacional, vamos assim falar. E ali dentro, sim, eles têm essa prerrogativa. Mas você viu que isso tudo foi um teatro, porque nada disso se prosperou também, né? Realmente. Né? Tranquilo, então, turma? Eu vou olhar para o coordenador e dou notícia para vocês. Diga, Cecília. O Poder Executivo, em algum caso, pode participar da CPI? Pode. Inclusive, ele pode ser convocado a prestar esclarecimento como ele foi, né? Os membros do Poder Executivo, ministros, membros aí do Poder Executivo foram convocados a depor e participar, mas não como membros da formação, porque a CPI é da competência aí do Poder Legislativo, mas eles foram convocados como informantes ou como partícipes aí, entendeu? Entendi. Obrigada. Bom? Mais alguma dúvida, turma? Então, um abraço para vocês. Eu vou comunicando com vocês durante a semana aqui no WhatsApp, viu? Beleza, professor. Boa noite. Beleza. Um beijão Obrigadão. para vocês. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, mestre. Com Deus.